Esse é o meu ritual de Yule. Yule é um dos 8 maiores sabás durante o ano, comemorações pagãs anteriores ao cristianismo, dedicadas ao agradecimento das estações e aos ciclos da Mãe Terra. No hemisfério sul, é celebrado no mês de julho, quando chega o inverno. Yule é um dos ciclos que simboliza a face anciã da deusa, que nesse momento está em luto pela morte de seu filho consorte, o deus cornífero. Embora haja a cessação da vida e a natureza esteja morta em Endor, em Yule se comemora algo contrário, a vida. Mas como podemos comemorar a vida estando em luto? Quando só olhamos para fora, é fácil se deixar enganar pela morte, acreditando que se deixou de existir luz e amor. Vemos as lágrimas, as doenças, as madrugadas extensas. E realmente, no inverno, a extensão da vivacidade da fonte criadora já não alcança mais tanto aqui fora. Sem Deus não há esperança, sem esperança não há luz. Então o único aspecto que se mostra no mundo é o de uma viúva caminhando pela terra, renegada a dor da perda. Mas a beleza dessa época reside em algo mais profundo. Sem saber, o seu filho na verdade regressou para o seu descanso. Suas cinzas retornaram para o único lugar onde ainda restou espaço na criação, o nada. E esse nada habita dentro do útero da deusa, de onde ele vem e para onde ele inevitavelmente volta. Esse retorno ao útero é o que costumamos chamar de fé restaurada. A própria fecundação da deusa e de todos os seres vivos se dá pela fertilidade de Deus dentro dela. Por isso há a comemoração. Depois da morte dada no outono, o inverno é este paciente ato, onde aos poucos reconstruímos as nossas forças ao vermos a esperança pela gravidez de nossa amada terra. Não conseguimos ver a primeira germinação, mas sabemos que ela está lá, pronta para existir. Essa é a fé e a gestação eterna da vida. Porém, nessa linda dança entre o Deus e a deusa na matéria física, a consciência se afundou na sedutora ilusão do apego. O apego que deseja que as coisas sejam eternas. Mas as coisas são feitas de matéria, e a matéria tem fim. Então, para não experimentar a dor da perda novamente, o ser criou o apego em forma de lembranças, até mesmo aquelas que envenenam, por temer ser machucada pela morte das coisas. E quando falo da morte, não é sobre a desencarnação do corpo, mas também a morte invisível, aquela que experimentamos ao cair, desiludir, sucumbir e ao ter que deixar para trás. Você consegue se identificar de alguma forma? Não se preocupe, porque a minha intenção não é te julgar, mas mostrar alguma compreensão. É importante perceber que no grau de consciência em que estamos, e pelas próprias circunstâncias que essa consciência traz, nós experienciamos a passagem da morte de forma dolorosa, pois ainda não conhecemos a verdade libertadora da realidade integrada. Os opostos, o bem e o mal, a luz e a sombra, o positivo e o negativo ainda são concebidos como corpos separados, e nós, temendo o abandono, temos medo da mudança. Isso não significa que tudo que você esteja vivendo nessa consciência seja mentira, mas absolutamente limitado e, portanto, fácil de distorcer. Para entender melhor, existe uma profunda crença que reside em nossa pequena consciência. Em nossos corações, sentimos que a luz, aquela luz que nos dá vida, sempre nos abandona no frio, nesse instante misterioso em que ela desaparece. E é sempre no mais duro de nossos testes, no sangue derramado de nossas batalhas, quando nossas pernas baqueiam e as provações nos perseguem. Esse sentimento de não haver ninguém para nos dar a mão, essa é a dor do abandono de Deus. E é uma dor difícil demais para suportar, porque o que a alma mais anseia por trás de tudo que ela cria ou faz é o amor. E quando a alma se depara com a suposição de talvez não ser amada, cria-se um atrito, o que nos leva à dor da existência. E qual maior poder existe, senão o poder de acreditar? Então, quando não acreditamos que essa luz pode nos salvar de alguma forma, nós nos sentimos deixados no frio. Dessa dor nasceu o apego. Do apego, todos os dilemas que já andaram por esse planeta. E dos dilemas, o que a gente já conhece, o sofrimento. E aqui vai uma interlocução um pouco estranha para alguns. Se até essa fonte criadora nos fere não intencionalmente, podemos imaginar entre nós mortais. Mas se não temos escolha, se faz parte dessa consciência a dramaturgia de nos sentirmos atingidos, traídos ou mesmo assolados pela própria natureza, o que é que a gente pode fazer? É para isso que nos foi concedido o livre-arbítrio, mas poucos conhecem verdadeiramente a sua funcionalidade. O livre-arbítrio não foi criado para mudarmos a natureza das coisas. O livre-arbítrio foi criado para termos a liberdade de escolher como reagir sobre essa realidade que se apresenta.
É aqui que encontramos o nosso verdadeiro poder, o nosso poder genuíno, de a cada segundo podermos escolher a mágoa, assim como o perdão, assim como machucar, como também curar. Na antiga religião, há uma correspondência entre o deus cornífero e o sol, este representando a consciência. O desaparecimento do sol é o mesmo que o desaparecimento da consciência. Já se viu no esforço de manter a sanidade no meio das sombras? É difícil, e é uma pergunta que todos nós gostaríamos de responder. Por que essa grandiosa força criativa desaparece dos céus? Seria ela dando um lembrete da sua existência? Ou talvez seja só a gente com uma gigantesca barreira em nossa frente que só nos permite ver uma pequena fração de onde essa luz avança, onde todo o resto vira penumbra. E quem sabe se talvez tirássemos essa barreira, não fizesse mais nenhuma sombra e a dor fosse embora? É provável que a verdade seja ainda maior. Independente de que forma pensar sobre esse mistério, algo essencial para sair do sofrimento da morte é reconhecer que nada foi criado por acaso. Nem a família em que você encarnou, nem suas tribulações, nem sua história. E para isso, não é preciso acreditar em reencarnação ou mesmo ter algum tipo de religiosidade. O universo é extremamente inteligente, não porque criou genes e galáxias, mas porque ele criou a perfeita ligação entre os dois. Portanto, não é lógico também pensar que a minha experiência terrena deve ter alguma função maior dentro desse todo. Uma missão, uma responsabilidade, como você prefira pensar, mesmo que pequena. Além disso, o universo é prático por natureza. Recicla toda a energia que possui e criou a vida a partir da base elementar mais estável e simples possível. Então tudo que vem à existência deve funcionar para alguma coisa, porque ele já mostrou que o que não tem função deixa de existir e é transformado. Transformação essa que aparentemente nem nossa alma escapa. Esse solstício de inverno talvez seja de todos os sabás o que eu acredito ter um gosto especial esse ano. Porque tudo parece já ter se destruído. Relacionamentos, fundações, memórias, pensamentos. Pode parecer terrível aceitar que nem tudo que entra nas nossas vidas vem para ficar. Um dia perdemos um par de sapatos, no outro, alguém querido. Outros já perderam as chaves da sua própria consciência de tão fascinados pela desordem externa, pelas histórias que o homem criou. E você? O que você está tendo que perder agora? Na verdade, com tudo isso, eu quero lhe dizer que se você quiser renascer, você não vai poder fugir da sua própria morte. O ego terreno quer que as coisas se finquem ao chão, mas o espírito vem do fogo, e o fogo consuma. Veja o lugar onde fomos parar. É óbvio que não vai existir morte do eu que seja confortável, pois senão não haveria nenhum significado em vivê-la. Qualquer que seja o seu luto hoje, o conselho é: respeite o seu próprio tempo. Respeite o seu próprio processo de morte. Porque não conseguimos apressar uma viúva a superar sua perda, nem uma grávida para que dê luz ao seu filho. Então, quando sentir que é hora, confie e siga em frente. Não precisamos esperar o sol voltar, se o amor está sempre ao nosso redor. Quando a primavera chegar, lembre-se, antes de estender os braços, de juntar as suas mãos e agradecer ao inverno, pois é na escuridão que reconhecemos a intensidade da luz, mesmo quando essa luz é só a pequena esperança de uma vela.